Seja bem-vindo ao AgroPlus Podcast. O programa de hoje vai abordar vendas, inovação e sustentabilidade, vendendo o agro. Rui, estaremos representando aqui o agronegócio, uma comunicação diferenciada. Vamos receber uma pessoa especial, um ícone, no meu ponto de vista, para o mundo corporativo, para a pesquisa e para o empreendedorismo. O doutor PhD Eduardo Marostica. Faça o favor para nós, Rui, de apresentar, então, o nosso convidado especial de hoje. O nosso convidado é professor, PhD, especialista em marketing, vendas, inovação. Eduardo, é uma satisfação recebê-lo aqui conosco, né? Agradecemos muito a tua disponibilidade. E, por gentileza, apresente-se para o nosso público. Oi, Diogo, é um prazer, é uma felicidade participar aqui do AgroPlus, também para esse fabuloso público do agronegócio. Eu sou aqui de São Paulo, eu tive a felicidade de conhecer o Diogo ao longo de uma formação dentro de uma das maiores faculdades da América Latina, que é a Fundação Getúlio Vargas. Eu sou professor da FGV, eu sou professor da Universidade de São Paulo, inclusive na Exalc, que é uma das melhores instituições de formação de agronegócio. Sou professor também do IPOG, sou palestrante, tenho 4 livros publicados na área de gestão e também sou empresário. Já tive a oportunidade de palestrar a convite do Diogo aí no sul do Brasil, então é uma honra, uma felicidade poder contribuir para os empresários, empreendedores e entusiastas do mundo agro. Muito bem. Para nós é uma satisfação muito grande receber, então, este nosso convidado especial que tem, então, transitado em todas as áreas no mundo corporativo e acadêmico, não só aqui no Brasil, né, Marostica, mas também fora do país. A sua imagem é bastante valorizada e representada aqui, como você falou, fui seu aluno, somos amigos aí, colegas deste mundo da consultoria, deste desejo de melhorar a nossa sociedade brasileira. Então, em especial, o agronegócio, ele deseja e precisa se comunicar melhor. Então, para os nossos ouvintes, né, já convidamos mais uma vez para curtir o nosso canal lá no YouTube, @AgroPlusPodcast, ativa o sininho, que você terá lá vários assuntos estratégicos para você melhorar a sua comunicação, entender um pouco melhor o que de fato é o Brasil. E no decorrer do programa de hoje, iremos abordar então temas como empreendedorismo, vendas, inovação, tecnologia, sustentabilidade e a força do agro brasileiro, com uma visão mais macro de Brasil, região sul e também de visão internacional. Professor Eduardo Marostica, um grande pesquisador aí, pós-doutor, né, com uma grande experiência neste mundo corporativo da venda, da inovação, das percepções que temos que avançar para o mundo corporativo. Já vamos trazer uma grande pergunta, né, Rui, no início, que é uma ferida que nós, enquanto estarmos ao lado do produtor rural, da cadeia produtiva do agronegócio, ouvindo muitas vezes através da mídia, através de pessoas desinformadas ou até com algumas tendências propositais. Então, na verdade, o produtor rural, Eduardo Marostica, ele fica muito, às vezes, taxado como vilão, né, no sentido sustentável, no sentido de, por exemplo, ele movimenta muitos recursos financeiros em função dos seus maquinários, dos seus insumos. Então, ele é uma empresa a céu aberto, como chamamos aqui no Rio Grande do Sul, né, os nossos contatos aqui de produtores rurais. Então, essa modinha de crucificar o agro como um vilão, e também muitas vezes como só ele o responsável de extrair recursos naturais, crucificando ele que ele é um poluidor. Nesse aspecto, eu queria que tu trouxesse para nós a sua visão e qual que de fato deve ser a nossa identidade no agro em relação a essa imagem do agro brasileiro. Essa é uma pergunta muito interessante, porque imagem a gente precisa construir e às vezes desconstruir. É preciso aprender a desaprender para depois reaprender. Então, qual é o fato? O pequeno produtor rural, em especial, é aquele que movimenta toda a cadeia. Porque, a rigor, os grandes produtores que têm enormes hectares, esses, naturalmente, já têm uma melhor organização, algumas empresas já estão profissionalizadas, são holdings. Mas o pequeno produtor, embora tenha muito esforço, muitas vezes ele não consegue comunicar isso com muita clareza. Então, o que a gente precisa? Desmistificar a poluição.
e verificar qual é o valor do alimento, qual é o valor da cadeia, que tipo de metodologias que podem ser utilizadas para o produtor desmistificar essa imagem de vilão. E como é que a gente constrói isso? A gente constrói isso com uma boa gestão, com uma boa comunicação e com um bom marketing. E você pode me perguntar, Diogo, mas o pequeno produtor ou o empresário de céu aberto, como você tão brilhantemente citou, ele não tem o recurso para fazer uma comunicação adequada. Não tem o recurso porque ele não se organizou por meio de um plano estratégico, por um bom plano de negócios. Todo mundo hoje precisa se comunicar com clareza. Independentemente se você é do setor público, privado, agro, indústria, serviços, não importa. Você tem que reservar, e eu quero dar uma dica para o nosso público, parte do seu orçamento para você se comunicar com clareza. Mostrar o quanto que você produz, quantos empregos você gera, qual a importância que você tem no município cujo qual você faz parte, o quanto que você agrega de valor para a cadeia como um todo. E quem não é visto não é lembrado. Então, fundamentalmente, é importante fazer e mostrar. Eu tenho que não só ficar também reclamando para não ter a síndrome do impostor. Ah, estão me criticando? Ok. E o que eu estou fazendo para mudar essa imagem de vilão? Para ser o bonzinho da história? Porque todos nós sabemos que o alimento é aquilo que movimenta o mundo. Mas não adianta produzir e entregar o alimento. É fundamentalmente importante demonstrar o que eu gero de valor ao longo de toda a minha cadeia. Diogo? Me diz uma coisa, assim, Eduardo. Você comentou agora no sentido do produtor, que foi, no caso, o questionamento, né, do Diogo. E no lado das instituições, no lado, por exemplo, dos nossos representantes, né, e em todas as esferas, que ponto eles poderiam trabalhar no sentido de melhorar essa imagem, né, do setor como um todo? Então, isso tem que ser um esforço coletivo. Nós temos que nos organizar, e aí tem as cooperativas, associações, e o seu esforço individual nunca vai te conduzir a lugar algum. Se você quer alguma mudança, se você quer algum ganho, isso tem que ser feito de maneira coletiva. Só que, ainda dentro do mercado brasileiro, nós observamos pouca organização em bloco. O bloco serve para você ganhar força, tanto na compra, quanto na venda, quanto na divulgação, quanto na melhoria contínua. Não adianta você tentar fazer um esforço individualizado. O esforço individualizado, ele é exaustivo, muita gente acaba desistindo. Então, o que é fundamentalmente importante? Conseguir preconizar o associativismo. Começar a negociar em bloco, divulgar em bloco, transformar uma coisa que é commodity em marca. E aí a gente tem vários exemplos que são singulares. Você pode pegar uma marca de tubos e conexões, e aí, ali naquela TV do AgroPlus, tem um espaço aí para uma empresa de tubos e conexões. Tem uma determinada marca de tubos e conexões que virou branding. Tem uma marca de aço e vergalhões que virou branding. Tem uma outra marca de cimentos que virou branding. A gente tem que começar a sair da lida apenas do commodity e começar a pensar em transformar o que a gente faz em marca. Porque o consumidor está disposto a te reconhecer, te remunerar, desde que ele perceba valor naquilo que você faz. E a Colômbia, nesse sentido, foi muito esperta, né? Eles conseguiram desenvolver muito a questão do café da Colômbia, muito embora o Brasil produza muito mais café do que a Colômbia, né? Mas quando se olha em gôndolas de supermercado em outros países, existe preço diferenciado, é mais caro o café da Colômbia, né? E muitas vezes é mais vendido, inclusive, né? Por ter toda essa questão de um diferencial que você comentou agora, né? Porque tudo é marca, tudo é marketing. Então, se você não faz barulho, não demonstra a sua competência, você é mais um na fila do pão. Então, é fundamentalmente importante você fazer barulho. Não adianta você fazer um trabalho excepcional
se o mercado que você impacta não consegue perceber quem você é. Vou te dar um exemplo singular, se você me permite, Rui. Eu estava em Martinho Campos esses dias, dando um treinamento. Uma empresa lá chamada Grupo Santos e Dias. Trabalha basicamente com o quê? Com eucalipto. Mas esses caras começaram a trabalhar em sustentabilidade, em organização, em holding familiar, estão fazendo toda uma transposição da primeira para a segunda geração. E aí eu vou te dar um exemplo dessa empresa fabulosa no interior de Minas Gerais, predominantemente uma empresa do agro. Ela pegou parte da sua produção, vendeu para a Abracel, Associação Brasileira de Celulose, recebeu 50% de uma produção à vista e vai entregar daqui 3 anos para receber a outra metade, recebendo isso em dólar. Mas por que essa empresa conseguiu gerar valor? Porque ela se comunica, tem aderência, tem rede social, tem um plano de comunicação assertivo, faz parcerias com a associação comercial, com o Sebrae e outras instituições, além de ter uma comunicação assertiva com o seu mercado. Então, eu tenho que começar a perceber o que eu quero entregar para além do commodity em si. Se eu não tiver essa percepção que o consumidor cada vez mais está disposto a pagar por valor, não por preço, eu vou ser mais um que vou ficar reclamando. Eu posso trabalhar com ferro gusa, ou eu posso fazer biotecnologia e estratificar do ferro gusa algum tipo de componente com sustentabilidade, ou algum tipo de biomassa, ou qualquer outra coisa associada que possa me permitir, talvez, cobrar 4, 5 vezes mais. Mas a pergunta que tem que ficar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, aliás, curte aí, compartilha, ativa o sininho aí, ó, faz essa comunicação fantástica do AgroPlus chegar a muita gente. Não adianta ter algo de extraordinário se eu não comunico isso. Eu preciso ter essa percepção do consumidor cada vez estar mais vigilante, mais atento. E se você não possuir uma marca atrativa, você é mais um que vai desaparecer e vai continuar reclamando. Muito bem. Estamos entrevistando e recebendo, conversando com Eduardo Marostica, doutor em Administração, Comunicação e Educação. Estamos aprendendo, na verdade, né, Rui, muitas coisas aqui, e fica já um gancho que eu trago do início da conversa, Marostica. Precisamos, então, dar mais valor à cadeia produtiva, trazendo gestão, inovação e marketing. Então, questionando você um pouco nas suas andanças por esse Brasil afora, né, a gente acompanha você pelas redes sociais e conversamos diretamente pelo WhatsApp também muitas vezes, se ligamos, enfim. Eu percebo muito que o agronegócio, enquanto cadeia produtiva, você citou antes assim, a nossa necessidade de se unirmos mais enquanto cooperativas, grandes empresas, associações, o próprio produtor rural, através dos seus sindicatos, suas representações, vender melhor a nossa imagem. Outros setores do estilo, às vezes automobilístico, entre outras áreas, a gente percebe que eles dão muito valor, eles mostram muito a matéria-prima, o processo produtivo da indústria. Aqui no agronegócio, né, Rui, nós chamamos de antes da porteira, todo o processo de trazer os insumos, que a gente envolve, então, grandes multinacionais que extraem os recursos naturais e processam os produtos até o dentro da porteira, que é a fazenda, a propriedade rural, desenvolver a produção agrícola. A partir daí, nós chamamos, então, de fora da porteira, que é o depois da porteira, a comercialização desses produtos agregados, a exportação. Então, nesse aspecto, a gente verifica, né, Rui, um silêncio antes da porteira e pós-porteira. Fica muitas vezes na commodity, o valor do soja, bushel, né, bolsa de valores, portos, exportação, importação, balança comercial. Mas me parece que fica só ali. Mas o processo produtivo dessa matéria-prima, que é algo de forma sustentável, a necessidade de extração de forma consciente, trazer, seja lá, né, Rui, semente, fertilizantes, o metal mecânico. Hoje nós vivemos, então, a indústria 4.0 na área metalmecânica e, na verdade, também, né, a agricultura 5.0, que seria, então, a utilização das tecnologias da agricultura e da indústria 4.0 lá no polo industrial, dentro das fazendas. Então, a gente já vive hoje,
no Brasil a utilização parcial, obviamente em crescimento, da agricultura 5.0, mas me parece que não chega essa informação na sociedade corporativa, na sociedade final também, que é as pessoas de forma geral, achando que o agro ele está lá produzindo, torcendo para que o clima ajude e que ele comercializa os seus produtos, mas esses produtos eles abastecem, né, a nossa sobrevivência. Esse que é o grande ponto, né, Maróstica? Não tenha dúvida, mas você entender de cadeia, entender que você, como um elo, é fundamentalmente importante você entender, você é o cara do milho, mas que tipo de milho você planta? Como é que você colhe? Como é que é a sua lavoura? Como é que é seu nível de empregabilidade? Quais são as condições de trabalho? Quais são os benefícios que você entrega? A gente sabe que, fundamentalmente, quando a gente emprega valor numa cadeia ou num processo de tomada de decisão, o valor acaba aumentando. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar aqui commodities. Tem um slogan muito famoso, esse é da nossa época, Rui. Se é buyer, é o quê? Bom. É bom. Bom. Ninguém vai comer um milho se tem Bayer ou não. Uma mandioca se tem Bayer ou não. Mas o que é a Bayer? A Bayer começou a comunicar com muita clareza seus atributos de valor. Assim faz uma Corteva, assim faz uma MK Sabe. Ou seja, o tempo todo, se você pegar a parte de fertilizantes defensivos, todo mundo está transformando um defensivo, que é uma coisa inóspita, em valor. E aí você começa a observar que grandes marcas começam a entender que um simples defensivo ou um fertilizante, quando ele é bem aplicado, faz toda a diferença. Eu fui dar um treinamento na BASF esses dias para o pessoal de arroz. Tecnicamente, arroz é tudo igual, mas o que tem a tecnologia da BASF tem muito mais valor agregado. E aí, tecnicamente, eu comunico isso na embalagem do produto, que aquele produto é orgânico, tem baixa quantidade de defensivo, dentre outras coisas. Só que eu vejo muita gente se incomodando, reclamando e não fazendo nada de novo. Sabe por quê? Porque todo mundo quer encontrar Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer o sucesso. Muito bom. E se assim, atalho fosse bom, não existiria caminho. Então todo mundo quer o atalho. Então eu queria me permitir aqui, Rui e Diogo, deixar uma contribuição para quem estiver nos assistindo aqui. Seja você produtor, engenheiro agrônomo ou entusiasta do conhecimento. Todos vocês são importantes. A primeira coisa, você tem que perguntar, que é o C inicial. O que eu preciso começar a fazer para que eu seja percebido de maneira diferente? O que eu preciso continuar é aquilo que está dando certo. Mas talvez a coisa mais importante, o que eu preciso cessar? O que eu preciso parar em termos de comportamento para que eu possa gozar da vida, todos os benefícios que ela pode me dar? Então, a gente quer muito resultado, mas com hábitos ruins, hábitos comuns, hábitos longevos que sempre nos levaram ao mesmo lugar. Nós estamos olhando para uma indústria 5.0, saindo da 4 para 5, uma agricultura 5.0, a gente vai ter IoT no campo, a gente vai ter cloud computer, a gente vai ter sistema de gotejamento, dentre outras coisas. É fundamentalmente importante mostrar para a cadeia que quem produz com inteligência, quem emprega com inteligência, quem cuida de toda a cadeia, tem um impacto relevante no produto final. Mas se nós não nos organizarmos e não comunicarmos isso, seremos mais um que apenas reclama. E espera governo, espera política. A gente está vivendo a Convenção do Clima, a gente está falando hoje de COP, a gente está falando que tudo isso tem um valor e a gente precisa entender como que a gente vai plugar isso no nosso negócio para melhorar a nossa gestão. Perfeito. Maróstica, nós temos então 60% da área preservada aqui no Brasil. E toda essa discussão, essa necessidade de expandir a nossa imagem da pujança, da potência que é energética, produtiva e também de expansão de produtividade. Somos campeões em diversas produções, né, Rui? E o Brasil, então, teve a participação na COP27. Nós entrevistamos, então, o vice-presidente da CNA, que nos trouxe aqui no programa também várias informações de como foi lá a participação no evento. Então, ele citou assim, né, Rui, que temos 2 Brasis lá, né? Aquele Brasil que produz, que mostra o que tem que ser feito, o que vai ser feito através das entidades levando essa informação, e aquele Brasil, né, que quer ser parado por países da Europa, enfim, outras
né, instituições, outros vieses políticos, porque percebem que é uma potência de fato. No meu ponto de vista, o agronegócio ele é imparável. Então, nesse aspecto, eu queria que tu trouxesse para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, onde será que estamos errando nessa comunicação que envolve principalmente o quesito ambiental. Esse é um silêncio de várias, né, marcas. Um exemplo, quando nós pensamos que, como você citou, assim, vamos dar mais valor à cadeia produtiva. Também conversamos em programas anteriores sobre o crédito carbono e ali nós cutucamos a ferida, né, Rui? Bom, será que deve ser e será só o produtor rural, lá na fazenda, na propriedade rural, resolver os seus manejos, as suas técnicas para ter a fixação de carbono, o crédito carbono, né, a remuneração? Tá, mas e como é que fica o antes, né? Os produtos, as grandes corporações vão ficar em silêncio? As que ficam depois, por exemplo, uma latinha de refrigerante. A empresa que produz o refrigerante, como que ela vai comprovar, né, um carbono zero, uma eficiência ambiental no seu processo? Ela vai ter que pedir ajuda, e é para o produtor rural. É esse crédito, é ele que vai fornecer e estar fornecendo. Então, nesse ambiente, a nossa grande dificuldade é mostrar que, como você citou, é toda a cadeia produtiva com a necessidade de agregar esse valor e mostrar o que tem que ser feito. Mas está muito direcionada à solução e o ônus para a propriedade rural. Esse que é o nosso grande dilema. Mas a pergunta que eu faço a você, será também que existe por parte do produtor uma preocupação em melhorar? Eu vou deixar aqui uma reflexão e quem sabe pode ser até uma pauta por um outro programa, falar de M&As, fusões e aquisições. Nunca aconteceram tantas fusões e aquisições no mundo agro como estão acontecendo agora. E o que é impressionante? O produtor não faz e vem os grandes grupos econômicos da Europa, dos Estados Unidos e hoje, sobretudo, da Ásia, comprando e varrendo o agro nacional. E o que é impressionantemente destacado? Que quando esses caras compram essas empresas aqui no Brasil, eles vão vender lá no mercado deles, seja na Ásia, na Europa, na Oceania ou qualquer parte do nosso ecossistema, que o Brasil produz com muito mais eficiência energética, é um país espetacular, só que a gente não comunica isso. Sabe por quê, Diogo? Eu vou falar isso com todo o amor do mundo para quem estiver nos ouvindo. A gente tem uma síndrome de vira-lata. Parece que o que é bom é o que vem dos outros, e o Rui foi brilhante quando ele falou do café da Colômbia. Ou a gente pode falar do sorvete alemão, ou qualquer outra coisa. Parece que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Sabe por quê? Porque a gente se auto-sabota. A gente tem medo de descobrir que a gente é bom. E se você sabe uma coisa que é esplêndida, quando a gente descobre que a gente é espetacular, a gente já não aceita mais a mediocridade. Mas o problema no Brasil, invariavelmente, é que a gente vende por muito menos do que a gente poderia, porque a gente não se comunica adequadamente. E pior do que isso, a gente não acredita que a gente pode ser melhor. E eu garanto a vocês, eu vou deixar um desafio aqui para o nosso público. Quantas vezes você já elogiou alguém, o cara falou, não sou tudo isso. Quantas vezes você falou de oportunidade para alguém e falou, não, sempre foi assim. É o Gabrielão, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. Ele não acredita em nada. Sabe por quê? Porque a gente se sabota. Então é fundamental tirar essas âncoras dos nossos pés e começar a pensar diferente. Tem um livro singular que eu gostaria de sugerir para o nosso público aqui, que é o livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. E eu vou dar uma recomendação para quem estiver nos ouvindo. Muitas vezes, se você encontrar um furo na sua embarcação, não fica tentando tapar esse furo. Às vezes a gente tem que mudar de embarcação. A gente tem que pivotar rápido. Tem gente que fica se remoendo em algo que não faz sentido, que não vai mudar absolutamente nada. E aí a gente pode falar de política. Tem gente, a gente está vivendo agora idos de dezembro de 2023 e tem gente ainda discutindo a eleição política do ano passado. Acabou, lamba suas feridas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que plantar, a gente tem que colher, a gente tem que sair de grupo de WhatsApp. E aí eu quero te fazer uma provocação, Diogo. Vamos lá. Você já viu quando a pessoa quer fazer uma fuleiragem? Nós não, mas imagina quando a pessoa quer fazer uma coisa fuleira. Como é que ela fica? Ela fica animada? A pessoa quer encontrar um par romântico, uma pessoa que ela conheceu ali no aplicativo. Como é que ela fica? Perfumada, bem vestida, compra uma roupa nova? A pessoa quer sair para beber com os amigos, para uma noitada, para uma festa. Como é que ela fica? Entusiasmada? Que sorriso aí que o Diogo tá? Por que a gente não tem essa mesma motivação que a gente tem no grupo de WhatsApp para falar baboseira?
para aplicar isso no nosso negócio? Para acordar mais cedo? Para ir dormir mais tarde? Para que ficar perdendo seu tempo e sua energia com algo que você não controla? O que você controla? A sua produtividade, a sua cadeia, o seu bem-estar, a transição de uma primeira geração para uma segunda, uma holding familiar, agregar valor nos seus insumos. Isso você controla. O que você não controla, você aceita e segue o baile. A vida só pode ser entendida olhando para trás, mas para ser vivida a gente tem que aprender a olhar para frente. E melhor que seja pela frente. É interessante essa tua colocação, Eduardo, porque nessa linha temos até que tirar o chapéu aqui para uma deputada estadual do Rio Grande do Sul, que ela está propondo, ainda não foi aprovada, a questão do leite, né? A colocar na caixinha do leite a origem desse leite, né? A originação, né? Ou seja, começar a dar a oportunidade para o consumidor dele escolher se ele quer consumir um leite importado de outro país, que muitas vezes vem com subsídio, vem triangulado, vem de outros países até da Europa, né? Entra via Mercosul, né? Mas dá essa clareza ao consumidor da cadeia produtiva, né? Então, eu acho que sim, nós temos que tirar o chapéu, né, e incentivar que as nossas autoridades coloquem todas essas questões de rastreabilidade, né, nas embalagens, para justamente nós dar a oportunidade ao consumidor para ele optar se ele quer consumir um produto de uma determinada região, né, pagar eventualmente até um pouco mais caro, né, mas valorizar essa cadeia produtiva. Né? Então... Eu gosto muito da sua fala, por quê? Porque a partir do momento cujo qual você tem rastreabilidade, você pode fazer opção por que tipo de insumo que você quer que componha o teu produto final. E uma coisa que é fundamental na sua fala também, Rui, que o consumidor está disposto a remunerar marcas, empresas e organizações que têm uma pegada social, que têm uma pegada ESG, que têm uma pegada mais sustentável. Então, a gente, quando começa a entender que quando você produz com qualidade, quando você preserva o meio ambiente, que você tem uma cadeia mais sustentável, quando você coloca um selo ESG na tua operação, alguém vai perceber isso. Aí muita gente fala, sempre foi assim, cara, começa a olhar para as novas gerações. O consumidor mais jovem, ele está muito mais atento e ele vai ser muito mais vigilante com quem preserva, com quem protege, com quem agrega valor. Esse tem que ser um olhar para todos nós, entusiastas pelo conhecimento e, sobretudo, pela mudança. Maróstica, nesse sentido, pensando que vamos retornar um pouco naquela citação da empresa a céu aberto, aonde que dentro de uma propriedade rural nós temos lá, então, a família, muitas vezes, a agricultura familiar, ou a gente chama, né, muitas vezes, do pequeno, médio e o grande produtor. Então, temos ali CPFs sendo empresas e empresas CNPJs reais, né, que são grupos maiores, enfim, fazendo a produção. Mas são as pessoas, através, né, como qualquer negócio, qualquer atividade, qualquer processo, trabalhando em cima, né, de produzir alguma coisa. Então, a nosso viés, o nosso olhar é que essa propriedade rural, esse grupo de gestores com sua família, seus funcionários, ela ali tem várias possibilidades de comunicar melhor o agro. Gestão de pessoas, planos de negócios, plano de carreira, gestão, inovação, tecnologia. Já estão usando muitas vezes a agricultura 5.0. Então, eu percebi dos seus conselhos, das suas experiências, né, citando no nosso programa, estamos conversando com o Eduardo Maróstica, um ícone aí na área de vendas, comunicação, educação, professor universitário, doutor em educação, administração e comunicação. É muito importante para você, produtor rural, e também ouvinte e deslumbrante do agronegócio, da cadeia produtiva, envolvendo as empresas, acompanhar o AgroPlus Podcast. Então, retomando aqui o contexto, Maróstica, a gente percebe que tem muitas coisas para nós mostrarmos, que muitas vezes a sociedade, quando vai num supermercado, num shopping e compra um produto como o Rui cita, e você trouxe o gancho da rastreabilidade, ela está disposta, de fato, a pagar esse valor. Ela precisa imaginar, enxergar que aquele processo produtivo ele está sendo feito com amor, com determinação, com respeito ao meio ambiente, e isso, de fato, já acontece. Porque hoje, quando a gente fala em cadastro ambiental rural, o Código Florestal, que muito bem foi desenvolvido em outros governos, está operando hoje e elevando o nosso ativo ambiental no Brasil perante ao mundo,
isso precisa ser melhor comunicado. Então, acho que esse casamento com o produto final, levando um alto reverso até o processo produtivo, eu vejo ali na propriedade rural, né, aquele sentimento, até porque sou consultor da área, né, aquele sentimento de desejo de produzir algo com amor, de fato. O produtor, ele vive isso no seu dia a dia. E óbvio que vive essa ansiedade dos efeitos climáticos, né? Às vezes, as variáveis econômicas internas e externas, como o Rui cita também, a commodity, é um produto que não é nós que colocamos o preço, são várias variáveis, em especial quanto custa um saco de soja. Todos bem sabem, né, que temos, então, a influência americana da Bolsa de Valores, o prêmio no porto, né, o câmbio, quanto está o valor do dólar no dia. Então, são várias variáveis que não nos permitem precificar o nosso produto. Mas o nosso principal ativo, de fato, é o solo, é a propriedade rural, é a tecnologia que usamos. Então, acho que esse é o grande ponto de nós fazermos essa união através de uma comunicação melhor no agronegócio. Essa é a nossa essência, o nosso grande objetivo do AgroPlus Podcast, fazer com que a sociedade enxergue melhor tudo isso e valorize também e possa, de fato, né, Maróstica, defender esse processo produtivo brasileiro, que ele é diferenciado perante ao mundo. Não tenha dúvida. E você tocou um ponto importante, eu quero fazer uma cobrança aqui para o público também que nos prestigia. Porque todo mundo gosta de modinha, todo mundo gosta de podcast que te dá alguma pecha motivacional e blá, blá, blá. Mas quando o assunto é técnico, eu faço um desafio a você, produtor. Você é engenheiro agrônomo, veterinário, você que acredita na causa rural, entra aqui, compartilha, passa no grupo de WhatsApp que você faz parte, esse podcast, para que outras pessoas possam vir e comunicar para você algo que tenha relevância. Nada contra os podcasts modinha, mas quando a gente fala de assunto técnico, nem sempre tem a mesma viralização que os podcasts modinha. Então, deixo um desafio, e para vocês também é um ato de responsabilidade, porque aqui o Rui, o Diogo, o AgroPlus, está aqui fazendo esforço danado, promovendo um conteúdo de ponta para você, para melhorar o seu dia a dia, o seu coeficiente de ganho, mas também é responsabilidade de todos nós transmitirmos isso. Voltando ao viés da sua fala, eu vou deixar um PPT aqui para o nosso público. Mas como assim, um PowerPoint? Não. Um tripé de toda e qualquer empresa de vanguarda. E eu vou tratá-los, mesmo como público que trabalha em pequena, média ou grande propriedade, um PPT importante. Primeiro deles, pessoas. Porque sem pessoas você não consegue absolutamente nada. As pessoas são o melhor ativo de toda e qualquer operação. Aí eu vou te dar um exemplo singular do primeiro P. Eu estava dando um treinamento esses dias e uma pessoa falou assim, mas só vem zumbi, mosca morta para trabalhar comigo. É assim que você trata o teu povo? É assim que você trata a sua gente? Como é que as pessoas podem saber que elas fazem parte de algo maior se você as trata como nada, como um peão, como um Zé Ninguém? É preciso tratar as pessoas que compõem a sua cadeia com respeito. Então, o primeiro P, pessoas. Segundo, falta processo. E processo é timing, é começo, meio e fim. Quando eu vou plantar, quando eu vou colher. Eu já estive aí perto de você, no Rio Grande do Sul, e eu já acompanhei uma grande seca, e todo mundo lamuriano. Aí vem a chuva, todo mundo lamuriano. Você tem que ter processo, você tem que ter organização. Quando plantar, quando colher, e também fazer uma gestão de crise. E aí vem o T, de tecnologia. Então, pessoas, processo e tecnologia. Tecnologia é que vai fazer com que você faça uma boa gestão do solo, uma boa gestão da propriedade, um bom armazenamento, uma boa venda e uma boa gestão dos seus ativos. Só que tem muita gente na indústria 1.0, na agricultura 1.0, que ainda não impediu nos seus movimentos novas tecnologias, novos processos, não melhorou a vida das pessoas. E aí tem uma fala que eu queria deixar para o seu público, que eu acho que é super reflexiva. Todo mundo quer altitude, mas ninguém quer ter atitude. Todo mundo quer voar alto, mas fazendo as mesmas coisas. Então todo mundo espera resultado novo, mas com prática velha. E um outro ponto singular, todo mundo quer ter alta performance. Ganhar mais dinheiro, ter riqueza, gerar mais valor, ter uma marca de ponta.
mas não quer investir em alta performance, não quer investir em autoconhecimento, não quer investir na mudança. Eu te faço um desafio. Pega o pessoal da Ubra, vamos patrocinar aqui o AgroPlus também, tem espaço nessa TV aqui para vocês, e faz um evento técnico lá, vê quantas pessoas vão. Vão poucas pessoas, porque muitas vezes a gente não tem esse mesmo entusiasmo para assunto que pode nos levar valor agregado. Então, se você quer ter alta performance, você precisa de auto-performance, você precisa de autoconhecimento, e você precisa mudar primeiro você para conseguir mudar os outros. Fantástico. Muito bem colocado as tuas palavras. E em termos de conhecimento, em termos de rejeição ao termo agronegócio, agrobusiness, a gente sabe que isso tudo começou lá na década de 1950, nos Estados Unidos, né, em Harvard, e trabalha muito bem, o norte-americano trabalha muito bem essas questões, mas no Brasil ele sempre teve uma certa rejeição, né, principalmente de alguns grupos, né, que você bem conhece, do termo agronegócio, né? Então aquela separação do pequeno, médio e grande produtor, né, de que eles são diferentes, né? E a gente sabe que mesmo um pequeno produtor também produz commodity, também é um empresário rural, né? Mas na tua visão, você acha que esse termo, né, agronegócio ou mesmo agrobusiness, né, para nossa realidade local, ele deveria ser mudado? Eu acho que não, o problema não está no termo, e sim na ação. Todo mundo está encurtando o nome hoje. O próprio nome agro, ele comunica melhor, porque tem 4 letrinhas que impacta muito rapidamente quem está nos ouvindo. O problema não está na terminologia, no adjetivo. O problema está na ação que eu faço sobre isso. Então, se eu não tiver um plano de ação para pegar o meu ambiente de negócio e dar ele sofisticação e atrair pessoas que queiram comprar aquilo que eu estou oferecendo, eu posso ter o nome agricultura, eu posso ter o nome sustentabilidade, eu posso ter agronegócio ou agrobusiness. No final do dia não vai mudar absolutamente nada. Então, não é mudar o nome, é mudar a atitude, é mudar a forma cujo qual eu enxergo aquilo que eu estou fazendo. E como é que eu posso adicionar valor dentro daquilo que eu estou fazendo. Do contrário, o nome vai ser a questão menos relevante. Vai ser mais uma modinha que chega e também passa. Muitas vezes eu vejo empresa querendo fazer plano de marca e ela quer mudar o nome, mas não muda a atitude. E aí o resultado é incipiente ou nulo. Muito bem. Dentro desse processo produtivo que a gente tanto enfatiza para os nossos ouvintes, de que a necessidade de nós mostrarmos mais e comunicarmos melhor as nossas produções, sejam elas regionalizadas ou commodity, ou seja hortifruti, carnes, enfim, todas as produções do agronegócio, né, Eduardo, elas estão aí para ajudar e contribuir numa missão social, que é a segurança alimentar do Brasil. Então a gente sempre comenta, né, que nós temos então uma grande responsabilidade dentro do agro, que é uma expressão melhor de comunicação. Todos podem se engajar nesse sentido, inclusive a pessoa que vai comprar um produto lá no supermercado e vai apostar num processo produtivo mais consciente, ela está depositando ali também a sua fração de participação, certo? Então, nesse aspecto, eu acho que, nesse ponto de vista, a nossa sociedade, ao momento que ela avançar essa percepção e nós deixarmos de lado, como você trouxe a frase ali, né, de nós voarmos altos, né, voos mais altos, mas temos que fazer coisas diferentes. Então, o processo de você... o que eu preciso fazer e parar para trazer uma mudança, um hábito novo, eu acho que essa virada de chave também, que aos poucos o agronegócio, através, né, do seu objetivo com a sociedade, trazer essa comunicação diferenciada. Então, dentro do ponto, assim, Eduardo, da tua expertise de comunicação, network, que são esse processo de você estar em ambientes novos, se comunicando, conversando, dialogando de diversas áreas. O agronegócio, a gente vem percebendo, né, Rui, nas nossas participações de eventos, que nós estamos com a faca e o queijo na mão. Todo e qualquer evento, Marosti, que a gente chega ali, tem uma multinacional, uma empresa de pequeno porte, médio porte, um produtor rural grande, médio. Temos ali também
né, sejam vereadores, prefeitos da região, muitas vezes estão todos ali de forma, né, micro-regional, se comunicando, participando em eventos, mas me parece que fica apenas naquele ambiente ali a discussão, a conversa, o seu plano, a sua estratégia, e não estamos conseguindo avançar. Então, eu vejo que nós temos lá, no exemplo, uma grande corporação, uma cooperativa, uma grande empresa privada que tem a sua participação de mercado regionalizada ou nacionalizada. Eu vejo que, a partir dali, um fica esperando pelo outro. Então, óbvio que nós não temos que fazer isso, esperar pelo outro. Cada um deve fazer a sua parte. Bom, como você falou, se eu sou do milho, o que eu tenho que fazer para mostrar que o meu milho é melhor, não que o do vizinho, mas melhor do que ontem, quando eu produzi? Eu vou ser melhor hoje do que ontem e serei melhor amanhã do que hoje. Então, acho que esse é o grande ponto que o nosso ouvinte precisa entender, né, a sua sabedoria em trazer que cada um tem a sua responsabilidade, em fazer diferente a todo momento, trazendo, obviamente, viés de inovação, tecnologia e hábitos novos, né? E tem um ponto singular na sua fala, Diogo, que eu preciso provocar o nosso público aqui. Quanto que esse público está destinando da sua produção para promover conhecimento, para se associar com outros produtores, para treinar o seu time? Porque não adianta falar que é uma empresa de céu aberto. Eu tenho que ter escritório, eu tenho que ter logística, eu tenho que ter gestão, tenho que ter gestão de frota, eu tenho que ter controle de estoque. Vou fazer uma provocação aqui agora, Diogo. Você é meu parceiro de negócio há muito tempo. Vamos fazer uma parceria aqui. Vamos ver quanto todo mundo está disposto, porque tem verba do fabricante. Os fabricantes de defensivo, todo mundo que orbita no ambiente agro tem verba disponível. Vamos provocar aqui o nosso público. Vamos fazer uma nossa universidade agro. E você não precisa ter formação. Uma vez por mês, 4 horas, conteúdo técnico. Vamos falar de SG, vamos falar de vendas, vamos falar de marketing, vamos falar de comunicação, vamos falar de formação de preço, vamos falar de estratégia. Eu topo fazer isso com você. Fechado. Tem verba disponível, Rui. Os fabricantes destinam verba para o produtor buscar esse subsídio para que a gente possa treinar, capacitar. A gente precisa organizar isso, começar a ter um pensamento estratégico, ter um plano de negócios e, além, fazer um encontro como esse aqui do podcast, mas um encontro cultural de treinamento, capacitação. Ah, mas custa caro trazer para a nossa região, não tem problema, hoje a gente tem que ter tecnologia. Nós estamos gravando um podcast aqui, eu estou de São Paulo, vocês estão no Rio Grande do Sul e terão pessoas do mundo inteiro acompanhando aqui o nosso programa. Por que não nos sensibilizarmos para nos educarmos, para buscarmos conhecimento? Quanto tempo faz que a gente não estuda, não tem um conhecimento de ponta? E se eu pudesse deixar um gatilho aqui com uma provocação, Diogo, eu diria o seguinte: muitas vezes as pessoas que nos assistem, elas não querem mais saber o quê, elas querem saber o como. A gente precisa de alguma forma também levar o como fazer, discutir plano de negócio, discutir estratégia, discutir metodologia ágil, discutir supply chain, S&OP. A gente precisa discutir outros termos, porque as pessoas falam, não, mas que termo é esse? Nunca ouvi falar. E aí é por isso que a gente não agrega valor, porque a gente tem que vender banana para quem quer comprar banana. E se eu não me comunico de maneira assertiva, eu não consigo mostrar o valor implícito nas minhas relações. Deixo essa provocação aí também para você e para o nosso público. Quase que um desafio ou um clamor. E nesse sentido, o Brasil, nós temos muitas possibilidades, né? No cenário, né, de matrizes energéticas, né? Nós temos uma matriz muito limpa, né? Nós tivemos aqui a presença do professor Santi no último programa, que foi fantástico, né? No sentido de fixação de carbono no solo, né? Gases de efeito estufa, todo esse trabalho que ele está fazendo com extrema profundidade e, diga-se de passagem, um dos melhores do mundo, né? Ele está fazendo um trabalho com uma grande multinacional que é considerado o maior do mundo, né? Então é um trabalho fantástico
E como nós, Brasil, temos capacidade e condições de fazer 2, 3 safras por ano, fixar muito carbono no solo graças à fotossíntese, graças ao nosso clima, né? Nós temos sim que capturar valor por essas questões, comunicar melhor essas questões, e isso gera muita oportunidade para o agro no Brasil, né? Então, você está coberto de razão no sentido até de fazer esse tipo de provocação, né? Porque dentro de toda dessa agenda hoje ambiental, nós estamos muito bem colocados, visto os nossos concorrentes de outros países, né? Que têm dificuldades climáticas por frio, neve, 4 meses, 5 meses de solo congelado por ano, e nós aqui produzindo fotossíntese, né, os 12 meses do ano. Então, é muito oportuna essa tua provocação, por assim dizer, né, e nós temos sim que capturar isso a nosso favor, porque nós podemos, em algum momento, sofrer até uma cobrança perversa, se não soubermos valorizar e capturar esse valor, sofrer uma cobrança perversa de outros países, impondo, né, a sua agenda, impondo as suas métricas, né, impondo as suas cobranças, né, com o lado ambiental, mas com o viés, né, real mesmo, no sentido de travar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, uma vez que nós somos fortes concorrentes, né, em termos de produção de grãos, produção de carne, né, para esses mercados. Não, concordo plenamente. E às vezes eu costumo dizer para executivo e empresário que o grande segredo que eu descobri na minha vida, eu tenho 52 anos, Rui, é que o segredo da excelência está no timing. Não existe nada pior do que você perder o timing. A gente tem um ambiente que favorece, a gente não tem grandes desgraças meteorológicas ainda, embora a gente observa Manaus, seca, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muita chuva, só que a gente não pode perder esse timing. Tem gente que faz muito menos e mostra muito mais. A gente não pode perder essa ocasião, para não dizer oportunidade, de nos descolarmos, sairmos na frente, pegarmos o nosso povo, que é um povo espetacular, povo maravilhoso, as condições climáticas, mesmo com a diversidade, ainda nos favorecem e fazer mais barulho acerca disso. Tem um slogan aí do agro que vocês conhecem melhor do que eu, o agro é tech, o agro é pop. Isso é uma maneira de mostrar o quanto que a gente tem de valor. Mas eu ainda acredito que entre nós, e eu me coloco nessa página, porque eu orbito no ecossistema do agronegócio, que tem gente que ainda não acredita nisso. Que tem muita gente que acha que isso é modinha, que acha que isso não vale a pena. E são esses mesmos que serão engolidos pelo mercado, porque isso é irreversível, não tem volta. A gente tem que olhar para frente, e é lá que as grandes empresas vão se encontrar. Exato. O nosso objetivo é o exponencial, é avançar com sustentabilidade. Estamos nos encaminhando para o final do programa. Mais uma vez, vamos agradecer, né, Rui, a presença do nosso convidado especial de hoje, direto de São Paulo, Dr. Eduardo Marostica, que transita em várias áreas aí no Brasil inteiro, com palestras nacionais e internacionais, consultorias na parte acadêmica, e um grande professor da Fundação Getúlio Vargas. Durante muitos anos aí, acompanhei, óbvio, né, o melhor professor da Fundação Getúlio Vargas, nos seus MBAs e pós-MBAs. Tive o prazer de participar em 2 cursos, um do MBA em Gestão Empresarial e o outro de pós-MBA em Inteligência Empresarial. E ali a gente se conheceu e a partir dali conversamos cada vez mais nas nossas oportunidades, alternativas de dialogar para que possamos trazer maior valor à cadeia produtiva, e a nossa amizade também, a minha admiração fica aqui também pontuada, Marostica, no programa. Nesse sentido, a essência do AgroPlus Podcast, você que está nos ouvindo, assistindo, não esqueça de curtir lá no YouTube, @AgroPlus Podcast, ative o sininho, se inscreva e nos acompanhe através do Instagram, rede social, Facebook e YouTube, que você terá, então, uma forma melhor de se comunicar no agronegócio. A essência do AgroPlus Podcast, né, Rui, tem como esse principal objetivo uma comunicação
diferenciada. Fica aqui 3 grandes pontos que eu trouxe de percepção de uma discussão bastante expansiva através do nosso convidado, que a grande mudança ela transita através de educação, vendas e inovação. E obviamente que mudando os nossos hábitos, chega de murmurar, nós temos que avançar e pensar sempre no amanhã de forma melhor e assim ser um entusiasta na nossa família, aonde quer que estejamos transitando, na academia, nas universidades, nas escolas, nas empresas, na sociedade em geral, né, Rui? Esse é um ambiente que precisa ser melhor, então, desenvolvido. E como disse o Maróstica, investir em conhecimento e autoconhecimento. Eu acho que essa é a essência, né, de toda essa nossa conversa. Achei fantástico esse tipo essa sacada, né, que realmente tem tudo a ver com o objetivo, inclusive, do nosso podcast. Uns minutinhos aí, professor Eduardo Maróstica, então fique bem à vontade para você fazer o encerramento aí, naquele estilo seu, bastante entusiasta, né, com a sua sabedoria, suas palavras que nos motivam cada vez mais. Já solicitamos que o pessoal também siga na rede social Eduardo Maróstica, ali é fácil de encontrar, só botar no Google ali ou no Instagram Eduardo Maróstica, depois você pode citar ali o seu @, né, professor, que aí você com certeza estará acompanhando um player no nosso Brasil aí, trazendo diferenciais para a sua vida pessoal, a sua carreira e os seus negócios. Fique à vontade, Eduardo Maróstica. Antes de mais nada, quero parabenizar e saudar o Diogo, uma figura espetacular. Nossa amizade já vem aí para quase 2 décadas. Também o Rui, que eu tive o privilégio de conhecer. Parabéns pelo entusiasmo. Entusiasmo vem do grego, carregar Deus dentro de si, porque não é fácil colocar um podcast de pé, sobretudo de um tema áspero. Então, os saúdo e os parabenizo pela atitude, ou seja, pela coragem de sair na frente, ser disruptivo. E eu deixo aqui uma reflexão de Viktor Frankl, que escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido. E ele narra a saída dos judeus dos campos de concentração nazista, e a fala central, dando um spoiler aqui do livro, é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Qual é o seu porquê? É garantir a perenidade? É pegar o nono e a nona que veio da Itália fugindo de uma guerra e colocou um solo e fazer isso perpetuar por 2, 3 gerações? É transformar o seu solo em um solo sagrado, cujo qual você planta, colhe e, sobretudo, dá frutos sobre tudo aquilo? Qual é o teu porquê? É a tua família? É a prosperidade da sua região, da sua nação? Qual é o seu porquê? E parafraseando a Bíblia, descubra a verdade, ela vos libertará. Quando a gente sabe o nosso propósito, a gente começa a viver de propósito. E viver com propósito torna a sua vida muito mais agradável, toda ela com sentido. Eu deixo uma provocação para todos os nossos ouvintes aqui. Compartilha, curte, passa para um amigo ouvir, porque essa nossa comunhão de propósitos, o nosso porquê aqui é te levar a informação com qualidade, para que você possa ver o sentido em trabalhar, desenvolver, colher e melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida do planeta. Esse é o sentido da vida, esse é o sentido que nos une. E é por isso que eu vim aqui para tentar, de alguma forma, contribuir com o nosso público. E parafraseando Madre Teresa de Calcutá, jamais deveremos acordar um só dia na nossa vida sem passar pela vida das pessoas e fazê-las se sentir melhor e mais importantes. Espero que o nosso público tenha se sentido aqui importante com a nossa fala, porque é por ele e com eles. Muito obrigado, foi uma honra fazer parte aqui do programa de vocês. Gratos pela audiência. Qual é o seu porquê? AgroPlus, o seu podcast do agro.